Oi, Brasil! Hoje estou aqui para falar do Oscar. Vou falar, acho que talvez seja a minha categoria favorita. Vou falar dos documentários. Peguei um café, estou aqui na rede, inclusive é um café da Chico Rei. O café não. A caneca da Chico Rei, do Rodor Cavalo, ó, You Win or You Die. E vou tentar aqui ser mais descontraída, né? Vocês pediram descontração. Então tô aqui, vai passar carro e é isso. Vamos ver o que acontece. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal que me ajuda muito. E eu vou estar ao vivo na TNT, na live da TNT, eu vou ser apresentadora, no dia 25 de abril. Eu ainda não sei o horário, eu acho que umas 9 horas da noite já começa. Então uma live de companion aí pra você assistir junto com o Oscar na TNT, tá bom? Em breve conto mais sobre essa live, mas fiquem de olho das minhas redes sociais, @carolmoreira3, que eu sempre conto tudo lá. Lembrei também que minha amiga Luli adora gravar vídeo na rede, né? Perfeita. Vou seguir aí os passos de Luli. Os passos não, porque ela tá deitada, no caso, né? Vocês entenderam. Vamos lá. Então vamos começar com um documentário da Romênia que se chama Collective. Eu acho que esse ano é o doc mais pesado, assim, no sentido de trazer questões muito sérias. No começo do documentário, a gente entende que aconteceu um incêndio em uma boate lá que chamava Collective. E no dia do incêndio, 26 pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas. Só que o que aconteceu é que muitas dessas pessoas feridas, algumas até nem estavam tão queimadas assim, acabaram morrendo depois no hospital. E aí um grupo de jornalistas começa uma investigação. Por que essas pessoas morreram? Foi, sei lá, só realmente coisas de saúde? Ou tinham outras questões envolvendo o governo, envolvendo os hospitais, envolvendo até a companhia de detergente do... Não é detergente, é o sabão lá que eles limpavam, o desinfetante que eles limpavam o hospital. E aí, é um plot twist em cima do outro, assim. Então, eu fiquei muito chocada. Tem uma parte no meio do filme que eu dei um grito, que acontece um negócio que você fala assim... Só se fosse ficção, assim, sei lá, é tão surreal. E aí os jornalistas que guiam o doc, eles vão indo atrás eles vão atrás do governo, mete boca, sabe? Ficam tentando entender o que tá rolando. E aí esses jornalistas são, assim, pesadíssimos, e os jornalistas confiaram muito no documentarista, que é o Alexander Nanau, porque ele estava com um material ali, cara, que pode destruir empresas, governo. É um negócio muito sério que eles estão mexendo. Então eu lembrei um pouco de Icarus. Icarus é um doc que tá disponível na Netflix, que também tem a ver com o governo e coisas descobertas um pouco mais profundas do que só um documentário, sabe? Ele fala de uma coisa muito maior. O filme também foi indicado ao BAFTA e também tá indicado aqui no Oscar como melhor filme internacional. Não é muito comum que isso aconteça. Ano passado isso aconteceu com Honeyland, então vamos ver o que vem aí. Não sei se isso pode dividir votos ou se ajuda o filme, mas recomendo muito que vocês vejam. Não tem disponível em nenhuma plataforma de streaming, então cada um vê como pode aí. Minha vizinha colocou uma música, é isso? É isso, vamos lá. O filme que concorreu no BAFTA também e levou o BAFTA de documentário contra Collective, que eu fiquei um pouco chocada, é Professor Polvo, que está disponível na Netflix. O filme foi dirigido e estrelado pelo Craig Foster, que é um documentarista sul-africano que também é ativista ambiental. E ele curte muito fazer mergulho livre, que é mergulho sem o oxigênio lá, ele só vai, prende a respiração e fica lá um tempinho, volta pra respirar e fica lá. E uma vez ele estava mergulhando e ele se encantou por um polvo, ou uma polva, porque a bicha é fêmea. E aí a gente vai acompanhando essa história de amor. Praticamente o filme é um romance entre um homem e uma polva, mas não de um jeito esquisito, tá? É um amor... É uma coisa bonita. E aí mostra o Craig sentado, conversando e contando toda a experiência dele de trazer confiança pra esse polvo, pra essa polva, até a polva confiar, eu falo polvo, até o polvo confiar nele e ele conseguir se aproximar para pegar imagens lindas e até descobrir coisas sobre a espécie que às vezes nem sabiam, sabe? Então ele começa a acompanhar tão a fundo a vida do polvo, da polva, que ele descobre coisas específicas, sabe? Tem uma hora que acontece um plot twist também, e aí você vai descobrindo o que pode virar daquilo. Eu não quero falar muito. Mas o filme fala muito de como essa interação com o povo também mudou ele, sabe? Então não é só um filme bonito visualmente, mas também né, 4K lá, lindão, pra você ficar viajando nas imagens lindas. O filme não me pareceu cansativo, apesar de ser só ali o mar, a polva, nananã. Tem umas pegadas, tem uns pequenos
plots, assim. Então você vai, quando você vê, acabou, sabe? E quando você vê, você está chorando, porque o final eu estava chorando. E uma coisa interessante é que a Netflix não levou o Professor Polvo pros festivais. Ele não ficou, sabe, Festival de Sundance, de Veneza, nanana. Sempre rola isso. E esse filme não. Ele realmente está aqui porque o pessoal gostou muito do filme. Que, aliás, começou a ser filmado em 2010 e só foi finalizado agora em 2020, né? Agora em 2020. E tá aí concorrendo em 2021. E foi esse filme que ganhou o BAFTA contra o Collective. Então eu fiquei bem chocada, assim, não esperava que um filme mais de natureza ganhasse de uma história tão forte como a Collective. Então, por isso que eu digo que eu não sei de nada. E eu acho que o mais engraçado do que você percebe no fim do filme é que você também se apaixonou pelo povo. Vamos falar de Creep Camp, que também é um original da Netflix. Aqui também é um outro filme que começa falando de uma coisa e quando você vê ele tá falando de outra. O Creep Camp começa mostrando um acampamento de pessoas com deficiência que foi feito, a princípio, não para essas pessoas, mas que depois foi desenvolvendo para isso. Se passa nos anos 70, né, o comecinho do filme, então a galera vai para esse acampamento que chama Gened e a galera fica doidona, vira praticamente um Woodstock, porque as pessoas com deficiência, eu acho que até hoje, né, ainda sofrem com isso, mas naquela época era mais difícil dessas pessoas estarem inclusas na sociedade. Então elas não tinham muito pra onde ir, onde serem elas mesmas, onde rolar uma pegação, sabe? Então, lá no acampamento, essas pessoas estão livres, assim, pra poder ser quem elas realmente são, pra poder pegar todo mundo, pra poder fumar e causar. E aí, na real, o filme usa do acampamento pra mostrar pra gente a luta das pessoas com deficiência que rola um pouquinho a seguir e alguns dos ativistas e da ativista, né, principal que guiou esse caminho, principalmente porque lá nos Estados Unidos, acho que, enfim, no mundo inteiro, mas a gente tá nos Estados Unidos, mostra a luta das pessoas com deficiência para ter acessibilidade, para poder pegar um metrô sozinho, para poder conseguir subir o degrau da calçada, enfim, coisas que eram para ser básicas, né? Eles estão tendo que lutar para conseguir isso. E a luta é muito bonita, assim, porque eu não quero contar muito, mas eles têm que demonstrar ali um poder, digamos, uma força. E esse filme é da produtora Higher Ground, que é de Barack e Michelle Obama. E ano passado quem ganhou foi American Factory, que é um filme da produtora deles também. Então será que Creep Camp tem alguma chance? Também temos o filme Time, que você pode assistir no Prime Video, que foi dirigido pela Garrett Bradley, que inclusive dirigiu a segunda unidade de Olhos que Condenam. Aqui a gente acompanha a vida da Sybil Fox Richardson, e ela é uma empreendedora, mãe de 6 filhos, e a gente acompanha a vida dela literalmente, porque ela documentou, ela gravou 20 anos da vida dela. Por quê? Porque o marido dela foi preso por roubo. Só que eles dois, né, cometeram um roubo, só que ela foi presa, saiu e ele ficou preso. Só que ele foi condenado a 60 anos de prisão sem direito a condicional, por um roubo. Eles são uma família negra, então é óbvio que o filme fala bastante de questões raciais, do sistema carcerário e também de toda essa questão. Por que ele foi condenado a uma pena tão severa, sem condicional? Tem gente que comete assassinato e não fica preso tanto tempo e tem direito a condicional, sabe? Então é uma pena muito severa. Então, por quê? Por que aconteceu isso? E aí a gente vê a luta da Sybil pra tentar soltar o marido dela, pra diminuir a pena, pra ele ter condicional, pra ele ter qualquer coisa, sabe? Então ela documenta a vida dela enquanto ele tá preso. Então vai mostrando ela jovenzinha, falando pra ele, mostrando o que tá rolando, meio que mostrando a vida pra ele assistir. Só que quando a gente vê o tempo vai passando e a gente chega praticamente nos dias de hoje, ela já tá mais velha, ela virou ativista, então a gente acompanha essa luta ao longo de 20 anos. A diretora conheceu a Sybil quando ela tava fazendo um curta e ela pensou, putz, isso aqui dá um curta muito legal e tal. Aí a Sybil falou assim, então, mas eu tenho esse monte de fita aqui. E pegou um monte de fita caseira que ela tinha feito ao longo dos anos. Então a diretora falou, não, esse filme tem que ser um longa, né? Eu não posso deixar isso passar, esse material é muito bom. E o filme é preto e branco porque, como tinha muita imagem de arquivo, muita imagem nova, a diretora tomou uma escolha estética de colocar tudo preto e branco para poder ter uma consistência, né? E agora vamos ao meu doc favorito dessa lista, que tá disponível no Globoplay, que se chama O Agente Duplo. A premissa do filme eu não sei se é verdade ou não, ou se foi uma premissa fake para fazer um documentário, sabe? Então, é até engraçado porque o filme se mistura um pouco com ficção em alguns momentos, tem uma trilha sonora e tal, mas vou explicar.
Uma mulher tá com a mãe internada em uma casa de repouso, lá no Chile, tá? Esqueci de falar, é um doc chileno. E ela acha que a mãe dela tá sendo maltratada na casa de repouso. Então ela contrata uma agência de investigação, de detetives, pra poder ver se isso é verdade, se a mãe dela tá bem e tal. Só que a agência precisa de um velhinho pra se infiltrar lá com o povo da casa de repouso. Então eles buscam um senhorzinho pra ser o espião pra eles. E aí tem todas as características que essa pessoa precisa ter pra poder ser o espião lá. E aí o cara vai lá, fazem várias entrevistas e eles contratam o Sérgio. Só que ele é muito engraçado. Então o Doc é muito lindo e muito engraçado ao mesmo tempo, porque ele fica tipo tentando espiar as coisas ali na casa, ele tem que descobrir quem é a velhinha que ele precisa investigar, ele fica conversando com as outras senhorinhas pra ver se, tipo, o que rola aqui, sabe? Ele tem um óculos que filma, então tem várias coisas, uma coisa meio noir, filme de espião, sabe? E eles conseguem filmar dentro da casa de repouso, porque eles falam que estão fazendo documentários sobre a velhice e tal, então eles conseguem filmar umas coisas lá dentro. Só que, de novo, esse é um filme que usa uma coisa pra falar de outra, né? Então a gente tem essa parte engraçada, ele é o espião e tal, mas no fim do filme você tá falando muito sobre envelhecer, sobre o que é morar numa casa de repouso. Por que essas pessoas estão lá? As pessoas vão visitá-los? Não. Então é um filme que no final você fica super reflexivo. Eu fiquei 10 minutos chorando depois que o filme acabou. Enquanto passou os créditos, me pegou muito, assim. E esse filme tem tudo a ver com o meu pai, né? Não o meu pai, o filme Meu Pai. O filme Meu Pai, do Anthony Hopkins. Me lembrou um pouco a vibe de Minari também, que também tá indicado, que fala um pouco sobre essa coisa de envelhecer e tal. Então, enfim, esse é o meu favorito, esse foi o que mais me pegou, assim, mas não sei se ele tem chance de ganhar. E eu vou gravar um IGTV lá no meu Insta, Carol Moreira 3, sobre os curtas indicados esse ano, os curtas de documentário. Então entra lá pra assistir, pra saber. Tem vários disponíveis aí online também pra poder assistir. E comenta aí quais vocês já assistiram, quais vocês gostaram, quais vocês ficaram curiosos. Gente, assistam, por favor, o Agente Duplo no Globoplay, tá? Sério, tudo pra mim esse filme. Então é isso, até o Oscar, dia 25 de abril, live no YouTube da TNT.